A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que bênção de Deus, estamos juntos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, a gente continuar o estudo aqui do livro de Levítico. Hoje é o capítulo de número 4, de 35 versículos. Aqui nós vamos ver alguns temas, alguns assuntos, mas tudo relacionado às ofertas, né? E o título principal aqui fala assim: os sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes. Forte isso aqui, meu irmão. Jesus fala na sua palavra que hoje ele nos fez como reis e sacerdotes. Que benção. Então, somos, cada um de nós, reis e sacerdotes. Louvado seja Deus. Amém? O versículo 1 fala assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, proceder contra algum deles. Ignorância, que não tem conhecimento. Ignorância, que não tinha ciência clara daquele assunto. Ah, mas era ignorância, pastor. Mas tinha que ser confessado e ofertado uma oferta para que o pecado venha a ser apagado, tirado. Não pode ficar sem haver arrependimento e confissão do pecado. Meu irmão, Cristo o Senhor, aleluia. A Bíblia diz em Coríntios 5:24, ele se fez pecado por nós. O ato dele de falar ao Pai: eis-me aqui. João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus fez esse sacrifício santo, puro, maravilhoso, único, sem defeito, e foi aceito por Deus, por mim e por você. Louvado seja Deus. Tenha certeza disso, meu irmão. Nunca duvide disso. Estamos aqui hoje. As pessoas hoje creem, aceitam Jesus como Salvador, porque Cristo na cruz do Calvário, ele se fez pecado por nós. Tomou sobre si todo o erro, toda a falha, todo o pecado, levando aquela cruz. Bendito seja Deus, amém? O versículo 3 em diante. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado, que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. Vamos continuar lendo. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolhará o novilho perante o Senhor. O ato de colocar a mão no novilho, irmãos, é transferência do pecado da pessoa. Aqui está falando do sacerdote, para aquele animal, para que o pecado seja tirado, né? A gente fala apagado, mas a gente sabe que só Cristo que fez isso. Mas aqui eles entendiam assim. Versículo 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará a tenda da congregação. O sacerdote molhará o seu dedo no sangue, daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. 7. E também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que estará na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do homem, do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. 8. Tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, está sobre as tripas e o redenho, e sobre o fígado. Com os rins tirá-lo-ás, como se tira do boi do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, com a sua cabeça e suas pernas, suas entranhas, o seu esterco,
Enfim, o novilho todo levará para fora do arraial, em lugar limpo, onde se lança a cinta e queimará com, aleluia, fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Irmão, Cristo, ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é agradável? Porque foi aceito, irmão. Porque foi recebido. Bendito seja Deus. Jesus morreu fora de Jerusalém. Aleluia. Para tirar todo o pecado da humanidade. Aqui o sacerdote nessa época, irmãos, por sacrifício dele ser feito completo, tinha que seguir esse ritual. Aleluia. Aí sim, ele estava perdoado. Louvado seja o Senhor Jesus, irmão, por tudo, para ele, tudo por ele. Aleluia. O versículo seguinte, nós vamos ler aqui do 13 ao 21, fala que sacrifícios pelos pecados do povo. Aleluia. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, irmão, está sendo bem claro, por ignorância, sem a intenção, sem aquela vontade, aquela pessoa faz premeditando, querendo fazer, vou fazer. Tem gente que fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou cometer esse ato, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí, irmão, a pessoa está premeditando, é intencional. Quando fala pecado por ignorância, irmão, é quando você, nós, numa situação, num momento ali que a gente está fazendo algo e fez. Assim, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Foi intencional, irmão. Foi uma coisa, uma fraqueza humana, uma falha. Mas foi feito pecado, irmão. Tem que ser perdoado. Tem que ser perdoado. Tem que ser confessado para que o Senhor lave e purifique. Por isso que a palavra do Senhor fala que bem-aventurados são aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter o direito de entrar pela porta. Louvado seja Deus. Isso é muito sério. Continuando aqui, ó. No 15. Os anciãos da congregação porão suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, degolar-se-á o novilho perante o Senhor. 16. Então o sacerdote ungirá. O sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. Versículo 17. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre suas pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. Porém, todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. 19. Tirará dele toda a sua gordura e queimá-lo-á sobre o altar. E fará este novilho, como fez o novilho da expiação, sobre o sacerdote. Por eles fará propiciação, e ele será perdoado o pecado. Depois passará o novilho fora do arraial, e queimará como queimou o primeiro novilho, a expiação pelo pecado da congregação. Irmão, tinha que ser seguido a riscar, para que o pecado do povo fosse perdoado. E aquele cheiro, naquela oferta queimada, aleluia, subia e era recebido por Deus, irmão. Aceito por Deus. Irmão, o Senhor continua hoje, agora, esperando de você e de mim. Arrependimento, não é remorso. Que nós nos arrependamos e praticamos frutos dignos de arrependimento. Assim o Evangelho fala para nós. Para que a gente não viva na prática do pecado, fazendo o pecado, praticando o pecado e querendo colocar um tampão. Que está tudo certo, não está errado, irmão. Se confessa, peça perdão, se arrependa. Cristo hoje quer perdoar os seus, os meus, os nossos pecados e deles não se lembra mais. E viva a novidade de Jesus, a liberdade em Cristo, não para fazer as coisas erradas, mas para servir, para amá-lo verdadeiramente. Se o Filho vos libertar, sereis livres, diz a palavra. Oh, aleluia! O versículo 22, grande é o Senhor, irmãos. Em diante fala assim,
sacrifícios pelos pecados de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então terá pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, degolará no lugar onde se degolava o holocausto perante a face do Senhor, da expiação do pecado, e depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e porá sobre a ponta do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. 26. Também queimará sobre o altar a sua gordura, e como a gordura do aleluia, sacrifício pacífico, assim o sacerdote por ele fará expiação. Pelo seu pecado lhe será perdoado. Os irmãos veem que para cada tipo de pessoa, o sacerdote, o povo, aqui o príncipe, era um animal diferente. Irmão, tudo era algo dado, orientado pelo Senhor, irmão. Hoje, irmão, o povo tinha ali o tabernáculo que representava ali a própria presença de Deus, como falamos em alguns vídeos anteriores, né? E o povo, irmãos, era o meio ali que Deus proporcionou a eles, deles viverem, buscarem, se esforçarem perante Deus na sua caminhada, que é dia a dia, de busca, de reconhecimento. A Bíblia diz: reconhece o Senhor nos teus caminhos, que Ele endireitará as suas veredas. Deles irem ao Senhor, buscarem ao Senhor, servirem ao Senhor, estarem diante de Deus em santidade. Não pode ter pecado escondido, não pode ter vida dupla, não pode ter. Aqui falando do príncipe. Irmão, não pode. Todo pecado tem que ser confessado e abandonado. Aí o Senhor aceita o pedido de perdão, porque há um arrependimento. Primeira mensagem do Evangelho pregada por João Batista: arrependei-vos. Aleluia! Jesus depois pregou: arrependei-vos que é chegado. Aleluia, até vós o reino dos céus. E Pedro também. Que maravilha. Oh, aleluia. A última parte aqui do capítulo 4, irmãos, do 27 ao 35, fala assim: os sacrifícios pelos pecados de qualquer uma pessoa. Oh, Deus maravilhoso. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, assim for culpada. 28. Ou seu pecado que cometeu lhe for notificado, então terá pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tornará do seu sangue e porá sobre a ponta do altar e todo o holocausto e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. O sacerdote te fará propiciação, por ela ele ser-lhe-á perdoado o pecado. Vamos ler do 32 ao 35, irmãos, aí a gente comenta todo o restante, né? E termina hoje aqui para a glória de Deus, o Levítico número 4. Mas pela sua oferta trouxer cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta, expiação do pecado, no lugar onde se degolará o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tornará o sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar o holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. Tirará toda a sua gordura, como se tira gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. Então o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado e cometeu e será perdoado. Então, irmãos, não tem para Deus distinção ou diferença de pessoas. Aqui falamos de pessoas comuns, de príncipe, de sacerdote, todo o povo.
independente da oferta, do animal que trazia, tinha que ser desfalado, pecado, arrependimento e deixado. E seguido esse ritual, que era para eles aqui, irmãos, para que o pecado fosse perdoado. Hoje, meu querido, você aí, meu amigo, meu irmão, se afastou da presença do Senhor, deixou, parou. Você, através de Cristo, do nome de Jesus, você entra diante da presença de Deus. Pastor, sou pecador. Você entra agora diante da presença de Deus, através do nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim, é por Cristo. E você confessando, deixando Jesus, aleluia, a Bíblia fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele ali, permanência, residência, toda para sempre, é eterna. Jesus quer fazer na sua vida. Aleluia. Mas confesse, reconheça, peça ao Senhor que Ele te perdoa. Se é amigo, nunca leu a Bíblia, viu esse estudo hoje, Jesus perdoa você também. O ladrão da cruz, como tantos outros exemplos na Bíblia, tinham pecado a vida toda. Quando encontraram com o Deus de amor, o Deus perdoador, o Deus rico em misericórdia, que é Cristo, que Ele está aqui agora, perdoou todos os seus pecados. Foi o primeiro ali que esteve com o Senhor. O primeiro ali, a Bíblia fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Meu querido, Jesus perdoou ele, perdoou você, perdoa a mim. Aleluia. Confesse e deixe agora. Amém? Levítico 4 aqui, para a glória de Deus, encerrado, que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Ajude nós no canal aí, irmãos. Deixando um joinha, orando, traga inscritos para o canal, nos ajude. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.